Fala galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como construir um conteúdo matador para atrair o público. Vocês que estão aí fazendo palestra, dando aulas, enfim, subindo no palco, é importante se atentar a alguns detalhes. Esse é um compilado de uma série de observações que tenho feito ao longo de mais de 10 anos como ouvinte de muitas palestras nacionais e internacionais e também como palestrante, como professor, algumas técnicas que a gente usa para persuasão, para observar o interesse da plateia. Então a gente começa, primeiramente, falando sobre um item que é muito importante. É regra básica para mim, que é aquela para quem não me conhece. Sempre que eu vou a um evento que o palestrante se apresenta dessa maneira, para quem não me conhece, eu fico perguntando, tá, será que ele é Deus e eu não sabia? Né? Porque, por mais notório que seja, é importante entender que nesse momento que você está numa palestra, num evento, você não precisa se apresentar totalmente no primeiro contato com aquela plateia. Você pode dissolver no seu currículo aí ao longo dessa trajetória que você vai fazer ali nos seus 40, 50 minutos de apresentação. Então é importante você tirar um pouco dessa ansiedade de mostrar, porque quem está indo lá não está indo para ver você, para ver quem você é, qual a trajetória que você fez, qual escola você estudou. Ela está lá pelo seu conteúdo. Então é muito importante que você faça esse exercício de deixar um pouco de lado essas questões de falar sobre você e simplesmente começar a falar sobre o que você está fazendo lá. Então dissolva a sua trajetória ao longo da apresentação. É mais simpático, é menos pedante, exaustivo para quem assiste. Outra questão importantíssima também, gente, é aquela frase que todo mundo deveria fazer, a pergunta que todo mundo deveria fazer para aquele que contrata o seu serviço ou quando você vai ministrar uma palestra. Quem que é o meu público? Por que que isso é tão importante? Eu, quando ministro palestras, cursos, eu faço questão de saber exatamente com quem eu vou conversar, qual é o público que vai estar lá. Alguns falam assim, ah, não, muita gente diversa, cara, mas tem que ter pessoas interessadas numa faixa etária, no nível de escolaridade, no nível de profundidade sobre o tema, porque isso é fundamental. Quando eu não tenho essas informações previamente, o que me dificulta, de certa forma, construir o meu material que eu vou apresentar no Data Show, por exemplo, é importante que eu faça essa verificação ali no momento que eu estiver começando a trabalhar. Então teve um caso interessante, uma semana dessas aí, eu fui num evento aqui em Belo Horizonte, e aí o palestrante abriu a boca para falar, e a primeira pergunta que ele fez aqui, quem tem um e-commerce? Então, tinham mais ou menos 150 pessoas, 200 pessoas na plateia, e 10 levantaram a mão dizendo que tem e-commerce. Independente da informação, mesmo sabendo que tinha pouquíssimas pessoas que tinham e-commerce, ou seja, não tinham pessoas com conhecimento sobre a estrutura, o ecossistema do e-commerce. Mesmo assim, ele optou em falar de maneira profunda sobre o tema e-commerce. O que fez com que a plateia, com 90, quase 90% dela, não se interessasse pelo conteúdo que ele está passando. Então é muito importante a gente se alinhar, tá? Outra questão, gente, olhe para a plateia. Olhe, observe a plateia. E a gente tem um aparelhinho nos nossos bolsos, na verdade, está mais nas mãos mesmo, né, que é o próprio celular, que nos dá um termômetro muito sensível sobre o que a gente está fazendo ali em cima na plateia, do palco, desculpa. Então, a plateia vai dizer para a gente, a partir do momento que ela pega o celular e começa a rodar o feed de notícias, ou entrar no Instagram, ou entrar no WhatsApp, às vezes até fazer ligação. Se isso acontece, saiba, você está no caminho errado, você está fazendo alguma coisa errada. Para, respira, pensa, muda o foco, muda o slide, muda o jeito de falar, muda o tom de voz. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Você precisa entreter e emocionar. Você tem que fazer isso logo no começo, entreter e emocionar. Seja pela sua simpatia, pela sua empatia, pelo seu humor, pela história que você vai contar, mas você precisa resgatar essas pessoas nos primeiros segundos, nos primeiros minutos ali da sua apresentação. Então toma muito cuidado com isso. Transforme a apresentação em um momento singular. Afinal de contas, as pessoas estão ali para te assistir, estão ali para absorver conteúdo, e elas têm que viver uma experiência transformadora. Isso é muito importante. Então,
conte uma história. As histórias precisam conectar as pessoas emocionalmente. E não tem nada melhor do que conectar pessoas emocionalmente do que as boas histórias. Traga uma narrativa bem contada, porque o público já está naturalmente, eu te garanto, ávido por boas histórias. Outra coisa, gente, envolva, abrace, invoque a audiência, compartilhe a experiência, faça perguntas. Mas um detalhe aqui sobre fazer perguntas. Espere as respostas. Outra questão, cuidado com perguntas óbvias. Outro dia, recentemente, eu fui numa palestra que o rapaz perguntou assim: levanta para mim quem já usou Uber. Levanta para mim quem já usou Uber. A não ser que você esteja numa cidade que não tem Uber, assim, é meio chover no molhado se perguntar para a pessoa se ela já usou o Uber, né? Ou coisas do tipo, quem já viu a Netflix, né? São perguntas que são muito óbvias as respostas. Então, toma cuidado com as perguntas e também espere as pessoas responder. Você não fez pergunta? Outra questão que também é muito legal, muito importante para gerar interação, empatia, simpatia, mudar um pouco o ritmo da apresentação, é você fazer enquetes ao vivo. Você fazer perguntas para as pessoas. Então você pode usar desde um formulário do Google até outras enquetes mais legais. Tem, por exemplo, Kahoot, que é muito legal, sli.do, que são também para você fazer enquetes, que são situações em que você pode acabar de falar alguma coisa e fazer uma pergunta para saber se as pessoas estão engajadas, estão entendendo. Esse é um momento muito legal. Um detalhe importante, um detalhe muito importante. Uma vez eu fiz uma enquete num ambiente que tinham, sei lá, 50, 60 pessoas. Quando 3, 4 entraram para fazer enquete, entraram no Wi-Fi, o Wi-Fi caiu, não aguentou, não suportou toda a quantidade de pessoas e a enquete não aconteceu. Então tenha sempre a consciência de que se a internet não for boa, você vai ter que ter um plano B. E às vezes você realmente não tem uma internet boa, não faça uma enquete ao vivo que você vai passar vergonha. Outra questão que é muito importante para mim, eu acho que ela vale muito quando a gente está fazendo uma apresentação, uma palestra, que é o quê? Não esqueça de agradecer seus colaboradores e parceiros. E também com quem convidou você para falar. Isso é muito importante. Você abrir com isso, falar, eu queria agradecer o pessoal aqui da empresa X, me contratou, estou muito feliz de estar aqui na cidade. Né? Se você tem, aí não adianta forçar, tá, gente? Se você tem alguma relação com a cidade, por exemplo, eu fui dar uma palestra em Porto Alegre para falar sobre transformação digital e comunicação. E lá em Porto Alegre, meu pai nasceu, meu pai é gaúcho, meu pai passei minha infância em Porto Alegre, meus avós eram de lá. Então eu tenho um amor, uma aproximação pela cidade. Então ficou muito natural para mim falar bem de Porto Alegre, falar o quanto que era legal voltar, eu ia visitar o bairro do meu avô, enfim, você gera essa simpatia, você gera essa conexão com a sua audiência. Então é muito importante você agradecer os seus colaboradores, as pessoas que te levaram até lá, enfim. Se você tiver com seu time, com seus funcionários, agradeça nominalmente. Isso gera um olhar muito agradável da plateia. Outra questão também, imagens e vídeos. Tem muita gente usando agora, insistentemente, muitos GIFs. Tem o Gipfy, né, que é um site que tem muitos GIFs. Eu gosto de usar alguns GIFs, mas acontecem dois fatos muito interessantes. Primeiro é o seguinte, quando a audiência é muito jovem, eu ministrei aulas para adolescentes de 16, 17 anos. Quando eu fiz GIF, fiz uma aula em GIF, você não conseguia dar aula, porque todo GIF que aparecia, eles tinham que comentar, rir, enfim, fazia muito barulho. Então, quando você tem um público muito jovem, o GIF pode atrapalhar, porque pode desconcentrar as pessoas. Outra questão que é complicada em relação a GIF, quando você tem um tempo de GIF, uma tela que fica, por exemplo, uma coisinha indo e vindo, assim, uma informação indo e vindo, o cara mandando um beijinho, sei lá, alguma coisa assim, e você fica ali 5 minutos naquela tela. As pessoas começam a olhar para aquilo insistentemente, o nosso cérebro ele nos engana, porque parece que são coisas novas quando começa. Você fica olhando aquilo ali infinitamente e você para de prestar atenção no interlocutor. Então toma cuidado com o GIF é legal, talvez para o início de uma palestra, para pontos específicos, não use muito GIF, tá? No entanto, imagens
imagens são fundamentais. Slides com muito texto são péssimos. As pessoas param de ouvir o que você está dizendo e começam a ler o que você colocou na tela. Então, use e abuse de recursos imagéticos, imagens estáticas e, sempre que possível, rode vídeos. Vídeos pequenos, vídeos bons que sintetizam o que você está dizendo ou introduzem o que você vai dizer. Um dado sobre vídeo: em 81% das situações de consumo de vídeo, as pessoas declaram prestar atenção total ou quase total no que estão assistindo. Isso é uma pesquisa do Google feita em 2017. 81% das situações de consumo de vídeo, as pessoas estão atentas àquilo que você está passando. Não dá para passar um vídeo e falar ao mesmo tempo. A pessoa vai assistir o vídeo e não vai olhar para você. Ela tem muito mais interesse no vídeo do que em você. Então, espera o vídeo rodar, espera a pessoa absorver aquilo. Isso é importante também. A pessoa acaba o vídeo, você dá um tempo. Principalmente se for vídeos que tem questões emocionais e tal. Você espera um pouco, espera as pessoas respirarem, acende a luz, volta, pede para as pessoas comentarem, pergunta se faz sentido isso que você colocou, etc. Então você pode produzir pequenos vídeos, aí tem softwares que fazem isso, então você pode pegar vídeos do próprio YouTube. Existem recursos, né, de PowerPoint que você pode embedar o vídeo. Eu sempre, quando estou preparando meu material, eu tenho os vídeos baixados, eu tenho essa preocupação em baixar os vídeos, exatamente para não correr o risco de chegar lá e não ter internet, aí o vídeo não passa. Outra questão importantíssima: escolher um bom template, um bom layout dessa apresentação sua. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Especificamente áreas, por exemplo, a área da medicina, que eu já assisti muitas palestras sobre esse tema, porque são temas muito científicos, são linguagens muito científicas, eles não se preocupam muito com layout. Às vezes são prints de papers, são questões científicas que ainda são muito embrionárias ali, então eles fazem muita tela, print de tela, que não fica muito bonito. Se você puder melhorar a sua apresentação, ela converte muito mais, ela dá muito mais atenção, dá muito mais simpatia, você fica muito mais, né, a apresentação fica mais ventilada. Então, o que eu aconselho vocês a fazer é usar templates que você pode baixar na internet, como, por exemplo, se você entrar em Slides Carnival, você encontra templates gratuitos do Google e do PowerPoint. Você encontra vários templates gratuitos. Se você tem condição de comprar template, tem aí outras empresas que vendem templates, que fica a apresentação realmente muito, muito bonita. Então, e outra coisa interessante quando a gente fala de templates, fala de layout, é o seguinte: é buscar um layout que tenha a ver com o negócio que está falando. Um layout que tenha relação com aquilo que você está discursando. Então, por exemplo, eu estou falando sobre ciência. Eu fiz uma apresentação no Fala Ciência uma vez, lá na Universidade Federal de Viçosa, e eu busquei um template que tivesse lá a tabela periódica, enfim, uma série de células, etc., planetas, DNA, porque era uma coisa relacionada à ciência, estava dentro de um evento de ciência, Fala Ciência, que ele chamava. Então eu busquei um template que passasse essa atmosfera, que desse essa ideia. E foi muito legal, foi muito válido, acho que ficou muito bonita a apresentação, ficou muito casada uma coisa com a outra. Estamos chegando no final já, rapidamente falar sobre mais um ponto que eu acho importante. Frases ajudam a impactar. Às vezes você abre com uma frase muito legal, de alguém que disse alguma coisa que sintetiza aquilo que você quer dizer, ou coloca em palavras coisas que você queria dizer, mas não foi você que disse. Então você tem que ter uma preocupação, botar a frase no contexto e botar a citação certa de quem é. Sempre cita a fonte, sempre mostra quem está dizendo, tá? Tomar muito cuidado com essas coisas de falar: a frase é minha. Eu que inventei essa frase. Por quê? Primeiro que hoje com o Google você descobre facilmente. Segundo, tem muita gente que pega, por exemplo, eu já vi alguns eventos assim, a pessoa pega uma frase de um cara que diz lá na Ucrânia, um idioma completamente maluco, assim, que ninguém tem hábito, e ele pega essa frase, traduz para o português, muda uma palavra ou outra e fala que é dele. Isso é muito sério, porque primeiro é direito autoral, né? Questões. E, não é, e é bobagem também você falar que o negócio é seu se uma frase não é sua. Você pode, inclusive, dizer: pô, peguei a frase do cara lá, dei uma alterada nela, mas essa frase aqui inicialmente é de Beltrano e tal.
Isso fica muito legal. Uma frase é muito legal na sua apresentação. Não leia os seus slides. Se está na tela, a pessoa lê, ela sabe ler. Não leia slides. Se você colocou slides com muito texto, sabe, as pessoas vão ler o texto e não vão olhar para você. Se o texto que está no slide é importante, deixa as pessoas lerem. Coloca o slide e fala assim, galera, lê aí, que a gente vai discutir sobre isso. Mas textos longos em slide é uma coisa que mata a gente de raiva, né? Tem sempre um jeito melhor de contar e cortar palavras desnecessárias. Tem aqui um caso, por exemplo, do gelo gelado, 24 horas, né? Se é gelo, já é gelado, né? Tomar cuidado com essa necessidade nossa de ser redundante. Coloque as palavras básicas. Eu coloco, por exemplo, palavras-chave que me ajudam a lembrar de todo o contexto daquilo que eu quero dizer. Ou uma imagem que me lembra tudo que eu preciso dizer naquele slide, naquele momento. Vamos lá. E tomar cuidado com vícios de linguagem, coisas que a gente fala diariamente. Todo mundo erra isso e tem que tomar cuidado porque a gente está diante de uma plateia e as plateias são críticas. Então, por exemplo, calorosa recepção, caloroso abraço. Troca isso por abraço, recepção, né? Uma fortuna incalculável. Tem um valor aproximado dessa fortuna? Monstruoso congestionamento. É estranho. Melhor você falar quantos quilômetros que tem esse engarrafamento. Perda irreparável. Toda perda é irreparável. Não tem como você desperder alguma coisa. Vitória esmagadora. Diga o número de votos ou a porcentagem frente ao concorrente. Outra coisa muito habitual que se fala também é mais de 10, mais de 2, mais de 5. São quantos? 6? 8? 11? Mais de 10 são 11. Né? Então, mais de 1 milhão de pessoas, ok. 1 milhão, pode ser 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Agora, mais de 10, aí todo mundo sabe que é 11. Né? Não pega bem. Pois bem, outra questão legal também para você trabalhar nas suas apresentações é trabalhar com infografia. Infografia é uma maneira sintética de você mostrar alguma coisa com imagens e textos muito, muito bem trabalhado visualmente. E as infografias ajudam demais a gente a mostrar imageticamente algo que demoraríamos muito tempo falando. Imagem é muito melhor do que a fala. Por último, faça um roteiro de apresentação, uma roteirização, né? Faça um storytelling, que aí você vai ter uma sequência estruturada de acontecimentos e essa sequência ela ativa áreas do nosso cérebro. Você pode abrir com uma história, essa história você vai contando, no final você faz uma amarração dessa história. Isso é muito potente. Uma dica que ela deveria ser uma dica assim, né, básica, se você começar com ela, é o seguinte: você precisa você precisa primeiro contar uma história, fazer uma conexão com o seu público, levar esse público ao ápice, né? Aí você tem que sair dessa apresentação com algumas coisas assim. Primeiro, fazer seu público pensar, levar seu público a uma reflexão, deixar uma pergunta no ar. E uma coisa muito legal que funciona, emocionar ao final. O final é a cereja do bolo do seu evento. As pessoas vão sair de lá lembrando dessa última frase, desse último slide que você colocou. Tome isso como uma primeira dica, a dica mais importante que eu dou aqui. Emocione ao final. A chave de sucesso das apresentações está na entrega e percepção de valor, né? Outra questão que acontece também é o tal do arroz de festa, né? Fale de assuntos somente aqueles que você domina. Tem gente que fala de tudo, né? E aí, outro dia eu vi numa palestra de neuromarketing. A pessoa falava com a propriedade de neurocientista só falando de uma coisa que todo mundo sabe do lóbulo lá do cérebro, que tem isso, que tem as conexões. Coisa que está no slide pronto assim, todo mundo sabe falar. Se você não é especialista em neuromarketing, diga que você não é especialista em neuromarketing. Fala que você está usando a neuromarketing para atingir um objetivo ali, que é explicar determinada coisa. Se você quiser ser professor de neuromarketing, seja professor de neuromarketing, mas estude profundamente aquele tema. Isso é muito perigoso. Outra questão, agora a última, eu vou tratar nesse vídeo é: não ponha tudo a perder. Teste antes para não testar a paciência da sua plateia. O som, o passador de slide, os cabos, o microfone, a tela, vê se o vídeo está rodando, vê se o vídeo tem áudio, controla já a altura do áudio.
já com o pessoal da cabine. Se não tem cabine, é você mesmo que vai controlar. Leve os equipamentos, leve redundância, leve mais pilha. Testa o microfone, se é microfone sem fio, tem um outro microfone que se o seu falhar. Treina onde que conecta os seus cabos, se dá para conectar, se não dá. Se for evento que tem várias pessoas, já deixa a coisa ali no jeito, porque a sua plateia não merece esperar. Ela merece o conteúdo que você vai passar. E por último, dica de ouro, credibilidade. Aqui o Google falando comigo. Ó. Cancelar aqui. O Google conversa comigo o tempo todo. Então, último agora, gente, a dica de ouro, que é a credibilidade. Revisar é fundamental. Peça ajuda. Você está tão envolvido ali naquele cotidiano, naquele texto, naquele negócio, já viu 1000 vezes, você passa erro. E às vezes você põe tudo a perder. Porque se você escreve errado, qualquer coisa, que para mim é assim, eu vejo assim. Você pode ser muito bom no negócio. Se escrever errado, para mim, perde toda a credibilidade. Não fale errado também. Não fale errado também. Tá bom? Então, esse aí foi o vídeo, gente, para falar um pouco sobre como construir conteúdo matador para atrair o público. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, esclarecimento, tuas ordens, me siga lá nas redes sociais, alisson.lisboa no Instagram e no meu site www.etcdigital.etc.br, tá? Não é .com, não, .etc.br. Grande abraço e até a próxima.